Olá, boa noite. O Jornal da Guará está no ar e você vai ver na edição de hoje. Gasolina volta a subir nos postos de São Luís. Encontro discute alternativas para a cobrança do frete nas rodovias. Motoristas de vans fazem protesto contra novas rotas determinadas pela agência de mobilidade. Especialistas dão dicas do que fazer com o valor do FGTS que será liberado. E começa a campanha para incentivar a amamentação no agosto dourado. Agora, no Jornal da Guará. Não deu nem para o consumidor se acostumar com a gasolina sendo comercializada a R$ 4,08. A Petrobras anunciou ontem o reajuste de 4% nas refinarias. Hoje, nos postos, como em um passe de mágica, esse valor que estava sendo cobrado era de R$ 4,29. O reajuste segue o padrão dos preços dos barris no mercado internacional. O diesel também teve reajuste de 3,74%. Está alto, claro. Preocupa os especialistas no setor, já que pode impactar diretamente no frete dos produtos que circulam por aqui. Esse assunto, aliás, está em debate aqui em São Luís em um encontro nacional. Caminhões que interligam o país, mercadorias que chegam e saem das cidades através dos transportes de carga. A crise provocada há mais de um ano com a greve dos caminhoneiros abriu espaço para o debate sobre as regras tarifárias do setor. Em maio do ano passado, quando houve a paralisação de serviços como fornecimento de combustíveis, distribuição de alimentos e insumos médicos, a categoria mostrou que o setor é um dos principais do país. E essas questões estão em pauta no CONET e Intersindical, que reúne em São Luís lideranças e empresários do setor. Hoje, o Maranhão dispõe dos 4 modais logísticos, aéreo, marítimo e ferroviário. No rodoviário, suas principais estradas federais são as BR 010, 135, 222, 226, 230 e 316. 1.300 transportadoras atuam por aqui. Apesar da grande movimentação, o cenário ainda é de insegurança. Sem o transporte, nada se locomove, nada se faz dentro do país. E, infelizmente, nós ainda estamos numa situação muito ruim com relação ao desenvolvimento. Nós estamos passando, a crise ainda não acabou, a crise está aí, é pujante a crise, infelizmente, mas nós acreditamos que é um período que irá passar. Em 2019, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, responsável por medir a variação dos preços de produtos e serviços para o consumidor final, variou em 2,23% no ano e 3,37% nos últimos 12 meses. O Índice Geral de Preços Mercado, o IGPM, subiu 4,39% no mês e 6,53% em 12 meses. No primeiro semestre, a pesquisa sobre o mercado de transporte rodoviário de carga mostra que, em relação ao desempenho das empresas, 28% se manteve igual a 2018, apenas 16% melhor que no ano passado e 56% consideram um desempenho pior. O motivo? O volume de cargas está menor, o frete não melhorou e os custos aumentaram. E ainda existem ameaças como a piora do mercado interno e o acesso ao capital. Bom, esse evento serve para a gente discutir nosso setor, saber dos problemas que nós temos, problemas que nós temos que enfrentar, a situação de cada região do país, como está sendo o procedimento de determinados setor do transporte, que o setor tem mais de 300 segmentos diferentes. Então nós discutimos o setor com esse tipo de evento. Motoristas de vans fizeram um protesto nesta manhã em São Luís. A manifestação, que provocou um enorme congestionamento, foi provocada pelo novo trajeto que foi definido para as vans circularem, especialmente as que saíam do Nova Terra, em São José de Ribamar, em direção ao EMA. Esse novo trajeto prejudicaria os proprietários das vans pela falta de passageiros nesses locais.
Como resposta, a Agência de Mobilidade Urbana disse que vem organizando e padronizando o transporte alternativo do Maranhão através de uma política de diálogo e construção de soluções junto à categoria dos motoristas de vans e micro-ônibus. E o órgão está aberto ao diálogo. Bom, está na hora de política. Marcos Saldanha já está aqui para conversar conosco. Boa noite, Saldanha. Boa noite. Vamos retomar a discussão sobre essa sucessão municipal de São Luís, principalmente São Luís. Depois a gente segue aí para as principais cidades do nosso estado. Mas já apareceu um novo nome, o Everton Rocha. É possível que ele venha como esse nome que já foi destacado dentro do PDT, um outro nome, aí agora aparece o nome do presidente da sigla estadual, o Everton? Muito bem, Hugo, eu acreditaria mais que o Everton Rocha está preparando a sua candidatura para o governo do estado. Não abriria mão do cargo de senador agora tão próximo, né, à eleição municipal, e a tendência mesmo deve ser o apoio ao vereador, presidente da Câmara, Osmar Filho. Inclusive, Osmar Filho, hoje o Edilásio, que é o novo presidente do PSD, ele andou declarando em blog da cidade, a entrevista ao jornalista John Coutrin, disse inclusive que poderia apoiar o Osmar Filho, o neto evangelista, ele só não apoiaria um candidato do PCdoB, o candidato direto do governador Flávio Dino. Porém, é provável que o próprio Osmar Filho e até o neto, dependendo de um segundo turno, venha a ser apoiado pelo governador Flávio Dino, se o duelo direto for feito com Eduardo Braide. Inclusive, o Edilásio falou, nessa mesma entrevista, que ele convidou o Eduardo Braide para vir para o PSD, mas o Braide não aceitou e aí fechou com o Podemos, né? Partido que já está encaminhado, já a filiação dele, e é por onde ele deve disputar a prefeitura de São Luís. Então, o Everton, eu acho que ele vai ter um papel fundamental nas eleições. O PDT na cidade é um partido tradicional, a gente sabe todo o legado que tem o Jackson Lago, e a tendência, eu acho que ficaria muito mais ali entre o Ivaldo Rodrigues e o Osmar Filho, por exemplo, acreditando que o Osmar Filho de fato deva ser o principal nome aí do PDT, que indiscutivelmente tem muita força, né? E aí, se o PDT aí fizer uma aliança com o DEM, aí fica muito forte. Né, que a gente tem falado muito, um de candidato a prefeito e outro de vice, seja o Osmar Filho ou seja o Neto, quer dizer, porque eu acho que a gente está caminhando para o momento, e isso o cenário nacional é que vai apontar, Hugo, que é uma tendência de evitar os extremos. Nós tivemos a eleição do Bolsonaro e parece que tudo vai caminhar para os extremos. Sim. E talvez seja diferente, talvez a população busque um caminho mais ao centro, e o DEM tem oferecido um pouco esse caminho, mas a gente vai ver, precisa para avaliar isso melhor, o desempenho do PSL e do próprio Bolsonaro até as eleições municipais. A gente falou já aqui que teve um número muito grande de filiados, né? É um dos partidos que mais vem filiado, né? Vem crescendo, para poder avaliar o impacto que isso vai ter. E tem um outro ponto também, que é a questão do Lula. Como é que vai ser daqui até as eleições municipais essa questão do Lula? E por último, eu ainda acrescentaria a questão do MDB, né? A Rosiana Sarney vai pensar numa eleição municipal ou estadual. Eu acho mais provável ela tentar, ao invés do Senado, ou deputado estadual ou deputado federal, daí ela tem um mandato, né? O João Alberto seria candidato municipal ou estadual a algum cargo? Não se sabe, mas eu acho que isso tudo vai depender de como as coisas vão caminhar até o final do ano, e aí, pensando em eleição estadual, deve ter um encaminhamento de fortalecimento dos partidos. Então a eleição municipal tem um peso muito grande no que vem pela frente. Mas aguardar para ver esses possíveis nomes podendo voltar aqui ao cenário, a disputa, né? E novos nomes que possam surgir também, né? Verdade, tudo se renovando. Obrigado, Saldanha. Boa noite. Eu que agradeço, boa noite. Bem, a seguir, as dicas dos especialistas sobre como investir o dinheiro que poderá ser sacado do FGTS. E ainda nesta edição, a abertura da campanha Agosto Dourado para incentivar a amamentação. Agora são 6h40. A partir de segunda-feira, os trabalhadores já vão poder sacar o FGTS. Nesse cronograma, serão contemplados os saques de até R$ 500 de cada uma das contas ativas do contrato atual de trabalho e inativas. Mas o que fazer com esse dinheiro? Especialistas dão dicas e vamos conversar com o especialista em Direito do Consumidor,
consultor empresarial, Rosinaldo Alvino Mendes. Boa noite, também professor das universidades particulares aqui na capital. Professor, uma situação que a gente já viu tempos anteriores, essa liberação do FGTS. Isso. E agora, mais uma vez, para dar esse alívio no mercado, na economia, para que a gente possa sentir esse alívio. O senhor, como estudante e militante no direito, é uma condução correta para que a gente vá sacar esse dinheiro e possa utilizá-lo da melhor forma? Pois é. Boa noite, Hugo. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite. Eu, como professor especialista em Direito do Consumidor, e lá na Faculdade de Pitágoras, nós costumamos fazer práticas de simulações de situações como essas, por exemplo, né? Isso é importante, porque para a economia gera um volume muito alto, em torno aí de 30 bilhões de reais que vai ser liberado com isso. Mas é importante que o trabalhador fique atento com essas normas. A medida provisória 889 de 2019 agora, ela trouxe algumas regras. Então, é importante ficar atento a essas regras, porque tem benefícios, mas tem também situações onde o trabalhador pode ter problema. Como, por exemplo, nós temos aí a liberação de R$500 inicial para contas ativas e inativas. Parece pouco, volume individual, mas no montante ele é significativo para a economia do país. Claro. Agora, o que com esse valor que parece ser pouco, o que ele pode fazer? O senhor, como consultor empresarial, o que o senhor diria? Qual o melhor, que destino dá esses R$500? Sanar dívidas ou aplicar isso, fazer esse dinheiro multiplicar de valor, que eu acredito que nem deva ter como fazer essa multiplicação tão rápida? Eu também, como eu dou palestra também sobre superendividamentos na área de consumidor, né? E um dos problemas mais graves no país hoje são as dívidas. E eu creio que muita gente já deve estar pensando em quitar suas dívidas com esse pequeno valor, mas que pode sim quitar. E aí eu posso trazer duas situações para o consumidor e para o trabalhador. Se esse dinheiro que você vai receber, mesmo que sendo R$500, se você tem uma dívida de cartão de crédito, de cheque especial, uma dívida que esse valor dê para cobrir, é vantagem. Por quê? Porque os juros do cheque especial, do cartão de crédito, passa de 300% ao ano. Sim. Disparam muito rápido. Em contrapartida, os juros do FGTS é 3% ao ano que rende. É muito pouco. Então, se você tiver uma finalidade justa para usar esse dinheiro, para quitar uma coisa que esteja ali virando uma bola de neve, é viável. Outro, aí você pode perguntar assim, mas dá para empreender com R$500? Pois é. Dá. Por que dá? Porque nós estamos falando de R$500 e para um grande negócio parece não ser nada. Mas imagine, nós já tivemos exemplo no país de pessoas que começaram um grande negócio, começando a vender copinhos de água no sinal. E aí eu te pergunto, aquele cidadão que vende bala dentro dos ônibus, aquele cidadão que vende água no sinal, aquele cidadão que vende tangerinas no sinal, R$500 dá para começar um negócio. Se você tiver o sangue empreendedor, tiver o faro de empreendedor, você pode começar um negócio com R$500. O que você não pode é sacar esse dinheiro sem ter o que fazer e gastar aleatoriamente, sem nenhum objetivo. Por quê? Porque a sua conta, se ela estiver ativa, você vai gastar esse dinheiro e vai desinteirar aquilo que é uma segurança para quando você tiver uma demissão sem justa causa. Bom, professor, esses R$500 que é um teto mínimo, né? Existem outras categorias, né? Outras regras. As pessoas, o senhor falou que devem estar atentas. É importante buscar a informação em sites seguros, em que repassem corretamente o que está sendo liberado. Isso. A melhor informação hoje é o site do Ministério da Economia, do Governo Federal, que lá tem a medida provisória 889 de 2019 e lá tem as regras. Mas aqui nós vamos deixar bem claro para o trabalhador. O maior risco dessa medida provisória para o trabalhador nesse primeiro momento eu vou sacar R$500 de contas inativas e de contas ativas. Segundo o Ministério da Economia, esse volume é em torno de 80% dessas contas. Por quê? Porque tem esse saldo abaixo de R$500 até R$500. Os outros 20% são aquelas outras contas que têm um depósito maior. E onde é que eu quero deixar aqui a mensagem para o trabalhador ficar atento? É que esse saque agora é apenas um saque, mas tem a outra proposta que é o saque anual, que o trabalhador pode fazer saque anual programado. É esse que tem que ficar atento. Por quê?
partir do momento que eu faço a opção pelo saque anual, eu tenho que ir lá na Caixa Econômica, dizer que eu quero fazer o saque anual, vou assinar um documento, a partir daí eu tenho os percentuais para cada valor de depósito que existe lá. Então, se eu tenho R$500 depositado, eu vou sacar 50% desse valor e não tenho bônus de acréscimo nenhum, não tenho nenhuma parcela adicional. Se eu tiver um valor aí de R$1.000, eu já saco 40% desse valor e tenho mais um acréscimo de R$50. E aí chega até R$20.000. Então, por exemplo, se eu chegar a R$20.000, eu posso sacar 5% desse valor e tenho 2.900 de acréscimo desse valor de 5%. Parece que é vantajoso? Parece, mas o risco é, quando eu faço a opção, e aí fica a dica, isso é opcional, o trabalhador não é obrigado a aderir, é opcional. Importante mesmo ler as regras atentamente. Isso é opcional. Detalhe, se o trabalhador aderir a esse saque anual, se ele tiver uma demissão sem justa causa, ele não tem como sacar o valor integral do FGTS. Qual é a regra? Ele vai renunciar ao saque anual e vai esperar 2 anos para poder sacar o FGTS daquela rescisão que ele teve. Professor Rocinaldo Alvino Mendes, especialista em direito do consumidor, também consultor empresarial, a gente agradece muito pelas suas orientações, desejando uma ótima noite. Obrigado. Obrigado, Hugo. Obrigado a todos. Veja agora o que mais foi notícia nesta quinta-feira. Moradores do conjunto Bequimão reclamam mais uma vez da buraqueira na Rua 3. A região é cheia de casas e estabelecimentos comerciais. Na Avenida 1, a principal do conjunto, os motoristas enfrentam dificuldades em um dos pontos de grande fluxo de veículos. Para desviar dos buracos no final da ladeira, alguns entram na contramão. Nos últimos 7 meses, a situação do conjunto está a mesma. No centro da cidade, permanece o problema de local adequado aos vendedores ambulantes após entrega da revitalização do Complexo Deodoro. Muitos estão em torno do Colégio Liceu Maranhense. E mesmo após reunião na semana passada com a Promotoria de Justiça, vários órgãos, nada mudou, o que agora virou atenção redobrada quanto à venda de bebidas alcoólicas aos jovens estudantes. Tomou posse hoje, em Paço do Lumiar, a vice-prefeita Paula da Pindoba. Ela vai ocupar o cargo em substituição a Domingos Dutra, que permanece internado no Hospital São Domingos, em São Luís, após ter sofrido um acidente vascular cerebral no último dia 23 de julho. A família não autoriza o hospital a dar informações sobre o estado de saúde de Domingos Dutra. A posse de Paula da Pindoba na prefeitura foi nesta tarde. A seguir, voltaremos aqui com mais informações no Jornal da Guará. Agora são 6 horas e 52 minutos. Fique agora com a Tábua de Marés. Pela apresentação do gráfico da Tábua de Marés, a baixa mar será a 1h40, com 0,4 metros. Às 7h40 da manhã, acontece a pré-mar, com a alta de 6,3 metros. No período da tarde, às 2h09, nova baixa-mar, com 0,1 metro. E, por fim, a pré-mar, às 8h09, com 6,1 metros. De volta e agora uma dica para os adultos que estão querendo estudar para mudar de profissão. Foi publicado o edital para o concurso do Tribunal de Justiça. Os salários variam de R$ 4 a R$ 9.000. As inscrições para nível médio custam R$ 70 e para nível superior R$ 100. As provas estão marcadas para o dia 29 de setembro. As informações e o edital estão disponíveis no portalguará.com. Para incentivar as mães sobre a importância da amamentação, foi lançado o programa Agosto Dourado. A Emanuele é enfermeira, esposa, filha e há 11 meses assumiu a principal função da vida, ser mãe de gêmeos. Isso mesmo, preocupações dobradas, ansiedade dupla, a rede de apoio construída pela família tem ajudado no desafio prazeroso. E entre as grandes adversidades estava amamentar
2 bebês. A amamentação foi muito desafiadora. Trabalho com amamentação, então eu me via na obrigação de ter que conseguir amamentar. E depois eu comecei a entender que ali eu não era a Manu que trabalha com amamentação, eu era a mãe. E eu precisava viver aquilo de maneira intensa para que eu conseguisse, de fato, me desenvolver dentro desse papel da amamentação que é desafiador. E dividir a vida de mãe com outras mulheres foi a proposta do lançamento da campanha Agosto Dourado, coordenada pela Secretaria de Estado da Saúde, que recebe simbolicamente esta cor para estimular a rede de apoio formada por todos da família sobre a importância do aleitamento materno, exclusivo até os 6 meses de idade do bebê. No lançamento da campanha, profissionais de saúde também demonstraram a importância da integração da equipe multiprofissional para o acompanhamento das mães. O leite materno é sabido, e já através de várias evidências científicas, que é o melhor alimento, é o padrão ouro, né? Daí inclusive vem a questão do agosto dourado, que realmente ele representa o melhor alimento em termos nutricionais, em termos de imunidade, melhorar a imunidade da criança, melhorar a questão afetiva, né, favorecer o desenvolvimento cognitivo, o desenvolvimento motor, os vínculos mesmo com a mãe, com a família. Então é padrão ouro mesmo. Excepcionalmente, hoje você fica agora com o Jornal da Record News. Em seguida, às 8 da noite, com os analistas, o programa entrevista a pesquisadora Meire Ferreira. E logo depois você acompanha o Pan-Americano de Lima para torcer pelo Brasil. Não se esqueça, acesse o nosso portal guará.com para outras notícias do Maranhão e do mundo. Uma excelente noite e até lá, TV Guará, o seu canal com o Maranhão.